Vamos lá, Renato 38, porque tá dando view, então vamos aproveitar e vamos farmar, né? Farmar um pouquinho. E quando alguém contradiz ele, sabe? Tipo, a melhor parte daquele corte do Vilela foi o Vilela dizer, tá, mas Quebrando ele no e a meio. mãe solteira faz o quê? Como é que ela se... É. A única coisa que você precisa confiar... Rapaz, você viu o vídeo lá do... Ah, tá, que tá em que 1.25. daí Nossa, não tá dá. em 1.25, não tá nem rápido. Vamos ver, você viu aquele vídeo lá? Do Renato Moicano dizendo que vai fazer um canal agora. O Jordan Peterson disse que vai lá. O Seif Indianos disse que vai lá. O Fernando Uric disse que vai lá. Rapaz, vai bombar o negócio do cara. Tem um videozinho dele de 2, 3 minutos. Eu esqueci. Você sabe o nome do canal do cara? Não sei. Ele tem um videozinho no YouTube Não sei. Você sabe o lugar? Não sei. que ele conversa. Que ele, inclusive, diz um negócio que é isso que você tem que confiar. Você tem que confiar na seleção natural. A regra do mercado é a mesma regra da natureza, não é isso? natural, moço? Você não é criacionista? Agora fiquei curioso. Achei que ele Ou era... a seleção natural só vale pro mercado, como eu ia falar agora? Não, é uma teoria boa pro mercado, mas não é uma teoria boa pra Bíblia. Porque não diz na Bíblia, não fala nada de seleção natural. E aí? Vai contrariar a Bíblia, Renato 38? É a liberdade mediada pela eficiência. Se você quiser pular do 10º andar, você pode pular do 10º andar? Posso. Só vou morrer. Pois é. Talvez, No mercado, talvez como na não. natureza, todo mundo pode fazer o que quiser. Se der certo, se multiplica e sobrevive. Se der errado, morre e não se... Não é bem assim que funciona Não. a seleção natural. Não interessa se deu certo ou não, é se tu tá adaptado o suficiente. Porque, por exemplo, assim, o T-Rex ele deu muito certo. Mas daí veio um meteoro e matou todo mundo. E aí sobreviveu o ratinho. E aí sobreviveu os mamíferos. Aí o T-Rex, aquela máquina de matar, virou uma galinha. Por causa da seleção natural. Ou seja, não deu tão certo assim. E aí? E aí? Não deu certo, Renato 38. Já tá... Não é assim que funciona a seleção natural. Tem que ver melhor o que é a seleção natural pra ver... Entender melhor o conceito de seleção natural. Não é assim que funciona. multiplica, não é isso? Você botar a mulher pra trabalhar, ela reproduz mais ou menos. Você De novo Nossa, cara, com ele essas precisa histórias. ir pra esse De papo. novo com essas histórias. Ela reproduz o quanto ela quiser. Seleção natural no mercado completamente manipulado por um grupo de pessoas. Tão natural quanto uma lâmpada neon, exatamente. No meio da Você botar na cabeça da mulher que mulher pra estudar, ela se reproduz mais ou menos. Que o importante é ser feliz, ela Meu Deus, que reproduz pessoa mais ou machista. De novo. Vamos ver. Eu não entendi. morre e não se multiplica, não é isso? Você botar a mulher pra trabalhar, ela reproduz mais ou menos. Você botar na cabeça da mulher que mulher pra estudar, ela se reproduz mais ou menos. Que o importante é ser feliz, ela se reproduz mais ou menos. Ela vai ter menos ou mais maridos, ela vai ter mais ou menos felicidade. Ou seja, ela tem que ser infeliz pra ela poder ter mais maridos, entendeu? Não, ela tem que ter um Pra ter marido mais- só, muitos filhos Mais e filhos, ser mais infeliz. filhos. É que ele fala tão rápido que é difícil de conseguir... Não pode trabalhar, não pode estudar, não Isso. pode ser feliz, Não. tem que ter um marido e um monte de filho. Isso, sabe como é que funciona? O ideal pro Renato 38 é que ela tenha uma focinheira, assim, que não deixa ela ver nada além da frente, e que ela fique amarrada, assim, e aí... Não, fica- ela tem que limpar a casa. Ah, tem que limpar a casa. Mas daí ela não vai querer ter filho, se ela tiver que limpar a casa. Não, mas tem que ter filho e limpar a Tá, casa. se ele quer que ele se reproduza, ele tem que fazer que nem faz com vaca e colocar num estábulo, deixar presa Não, aí tu tá e só reproduzir. Aí tu tá bom dia veronicando muito aqui. É, mas aqui é o que ele tá dizendo. Ele tem Não que é o ver, que ele pra tá ele é dizendo. uma máquina de reprodução. Não, ele quer uma mulher dependente, Tá. ignorante, Tá. que faça tudo que ele manda. Ah, tá. Faz Entendeu? sentido. Aham. Faz sentido que ela vai ser feliz. Não, ela não vai ser feliz, porque ela não pode ser feliz. É verdade, ela não pode ser feliz. Tá. Mulheres não podem ser felizes, tá? É aqui essa a conclusão do Renato 38. Essa fórmula de botar a mulher pra trabalhar, Deve ser Que casado. fórmula? Deve Que fórmula? estudar Isso não é como- uma fórmula. ser uma necessidade, quase. É uma necessidade social que foi ao longo dos anos se desenvolvendo, porque mulheres tiveram que trabalhar na guerra, e quando os homens voltaram da guerra, as mulheres disseram, não, mas eu quero continuar trabalhando. Nos Estados Unidos, pelo menos, foi assim. Uhum. As mulheres tiveram que trabalhar e elas disseram, não, eu quero continuar trabalhando, e foi conquistado o direito das mulheres porque elas continuassem trabalhando. Tudo certo. Isso aí. É só uma seleção natural que aconteceu. prioridade da vida dela, está ou não produzindo uma epidemia de doença Qual mental devia ser e a desestruturação prioridade de dela? famílias em nosso mundo, nosso país, nosso mundo. O quê? Qual que devia ser a prioridade dela? Da mulher? De todas as pessoas no mundo, a prioridade tem que ser fazer a vontade de Deus, não é isso? Tá bom, amigão, tá bom. É vontade de Deus é que tu fique falando merda no podcast. Essa é a eu vontade. acho, minha sincera opinião. E outra coisa, eu não acredito que Deus existe, então logo eu não quero fazer a vontade de Deus. Simples assim. Então, não é esse meu propósito. 10% está no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele pede 100% de você. O Pai Nosso, você reza o Pai Nosso? Cara, então, é que você. O teu O Pai prisma, Nosso tem seja feita a vossa, o a jeito nossa, que você a nossa, enxerga a vossa a vida vontade. Ó, é ele claro- não deixa o Igor falar. claramente cristão.
E assim, a tua lógica. Irmão, assim, os muçulmanos e os judeus também acreditam no livro, não é isso? Tudo bem, O mas. Gênesis tá no primeiro. Não acredito Não no no livro. Novo Testamento. Não, exatamente. Tipo, os judeus têm uma visão diferente, porque eles têm só a Torá, eles não acreditam em inferno, eles não acreditam em danação eterna como o 38 acredita, pra começo de conversa. E os judeus entendem que o livro de Gênesis é mitológico, não é uma história real que aconteceu de verdade. Não, eles sabem muito bem que não existiu o Jardim do Éden e que o mundo não foi criado em 5 dias, porque eles leem aquilo como história. Como história não, como mitologia. De todos, não é isso? Mas o Ou que eu tô não? dizendo é que, Sim. assim, imaginar que todo mundo vai compartilhar do mesmo credo que você é um pouco. Todas as civilizações que ingênuo. deram certo, essa é parte Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. do credo aqui que eu tô dizendo. Nenhuma civilização existiu por mais de 3 gerações que não acreditassem nisso. Todas se degeneraram. Não, claro que aconteceu. O que é a civilização milenar da China? E o que é a Roma cristã decaindo e sendo invadida por bárbaros depois que ela aceitou o cristianismo? Deu bem certo, né? Constantinopla lá adotou o cristianismo, tomou no cu também. A gente pode dizer que o cristianismo é a derrocada das gerações, das civilizações, então. Porque o que a gente viu de civilização cristã caindo, olha, não é brincadeira. Não é pouco. Não é mas- brincadeira. Como está se degenerando as que mantêm a aposta na modernidade, não é isso? Existe uma crise demográfica ou não? mas- As pessoas, famílias e países que não acreditarem no que eu tô dizendo. O que tem a ver a crise demográfica? Qual é a crise demográfica? Pois é, ele não explicou qual é a crise demográfica. Tá nascendo pouca gente? Tem gente demais Vamos no supor que seja mundo? isso. Tá nascendo pouca gente pra sustentar os mais velhos. Tá. Vamos supor que seja isso. Só que não tá, porque aumentou a nossa população. A população mundial aumentou, então isso não é verdade. Pois é. Pois é, tá aumentando a população mundial, não teve uma redução da população mundial. Então, Teve a uma crise demográfica- epidemia que E matou um daí, monte se a de crise gente. demográfica é que tem muita gente no mundo, vai contra o que ele tá falando. Que é que as mulheres têm que ter muitos filhos. E aí vem uma outra pergunta que, tipo, o que isso tem a ver com a questão cristã que ele tá falando? Porque assim, ó, o que mais reclamam é, mas ele não terminou o argumento. Eu quero entender qual é o primeiro argumento dele ainda, que ele não terminou o primeiro argumento dele ainda. Não. Ele disse que... Ele começou dizendo o quê? Que eu nem lembro mais o que ele começou dizendo nesse negócio dele. Que se botar a mulher no trabalho, ela vai querer ter mais ou menos filho. Se botar Tá, ela e o pra que estudar, ela isso tem quer a ter ver mais com a ou menos vontade filho. de Deus? Comprei a vontade de Deus na Terra. E aí o Igor perguntou pra ele sobre tu seguir ou não o ponto de vista cristão e ele não explicou mais aquilo que ele tava falando antes. Ele já Não, se perdeu daí no disse- comentário, já tá em outro Daí ele já assunto. tá... Quase todas as civilizações que deram certo acreditavam nisso. É, que é E já mudou mentira. de assunto. Porque China, Japão não acreditavam em cristianismo e tiveram culturas milenares. O Índia. hinduísmo, Uhum. o hinduísmo lá, ó, 5 mil antes de Cristo. O Egito existe há muito mais tempo, sabe? Dizendo, elas vão se degenerar e ser destruídas financeira, moral, espiritual e no final fisicamente, não é isso? Não é verdade. Não. Não é verdade. A China tá aí, segundo maior país do mundo, vai superar os Estados Unidos em seguida. Estados Unidos é uma nação cristã que tá começando já tá experimentando o sabor da derrocada de uma civilização cristã, enquanto a China tá lá de novo dando um pau em todo mundo aí e mantendo a sua tradição milenar de 5 mil anos. Sem acreditar em Não Deus. acredito nisso, não, cara. Qual o preço do pecado? É a morte. Pois é. O lago de fogo, o inferno, é um local O Lago de Fogo, o inferno, não é acreditado, não se acredita nisso pelo Torá e pelo judaísmo. O preço do pecado é a morte? Sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é Romanos 3:10, eu quero dizer? Ai, preciso de xixi. Conversa com Vai lá. Fala, galera! Misael na área. DJ, Misael na área. Cristianismo destruiu muitas civilizações. Cristianismo é a causa da queda das maiores civilizações que a gente teve. O Igor destruiu ele porque aí que tá. Os defensores do 381, que eu acho que é só meme que essa galera defende ele, porque eu não acredito que essa galera realmente defenda ele seriamente. Porque não faz sentido o que ele fala, nada do que ele fala. Ele não tá falando nada com nada nesse momento. Por que ele tá defendendo a questão de inferno se ele tava defendendo que o judaísmo também acredita, sendo que o judaísmo não acredita nisso? Aí até tava vendo um meme hoje que eu achei muito engraçado, que era
o cristão mostrando pro muçulmano, dizendo assim, olha, você vai... aqui tá dizendo que você vai pro inferno, na Bíblia, né? E aí tá o muçulmano com o Alcorão, olha, aqui tá dizendo que você vai pro inferno, né? E aí tá tipo o judaísmo olhando pros dois, pensando onde é que foi que eu errei, né? Miss, imagina ele virar vereador. Tem que ferrar com o Rio de Janeiro se eleger esse cara como... Se o Rio de Janeiro eleger esse cara, eu acho que é Rio de Janeiro, né? Esse cara em Ingred e São Paulo eleger o Cogos, eu só tenho uma coisa a dizer, mereceu. Mereceu completamente. Alguém mostra um ponto de vista diferente, ele já fica com a cabeça coçando, agoniado. Pedir pra ele detalhar qualquer ideia acaba com ele, é verdade. Ele não consegue. Tu vê que ele interrompe o Igor a toda hora, ele não deixa o Igor falar. Qual o melhor, Alan Wake ou Homem-Aranha 2? Eu joguei nenhum dos dois. Bora pra Nazarick, vamos pra Nazarick, né? Falando nisso, eu tenho que largar o vídeo de Overlord, é muito bom o Overlord, né? A primeira temporada é legal, tá? A primeira temporada termina muito massa, mas a segunda temporada é muito mais tri. E a terceira temporada é muito mais massa. E vai só melhorando, Até agora eu não entendi o que ele tá falando. Nós também não, Carol, nós também não. Ele já falou 1 milhão de besteira por segundo. Antes que eu esqueça, a Erika Cardoso, isso aqui é um corte, tá? Não é uma live, tá? Vai ficar gravado, é um corte, não uma live. Mas estamos falando isso na live, tá? Na verdade, isso aqui é live, não é um corte. Qual o estado de espírito? Tá vendo a gente agora, isso é a live, tá? É. Se tá vendo a gente depois, é um corte, tá? Deem like, gente. 54 pessoas assistindo, só 40 likes. Compartilhem a live aí pra gente chegar a 150 pessoas. Vai dar. Luana, estou 100% curada da infecção. Foi Deus, viu? Deus me ajudou. Os dois, não é isso? Não é? Vamos voltar pra ver o que ele Pois diz. é. O Lago de Fogo, o inferno, é um... Não, cara. Qual o preço do pecado? É a morte. Pois é. O Lago de Fogo, o inferno, Tá. é um local, um estado de espírito, os dois. Porque, de novo, por que ele tá falando isso se ele não é teólogo? Ele não é perito criminal? O que ele tá falando de religião? Não faz sentido, tá? E ele tá falando errado porque judaísmo não acredita em Lago de Fogo e inferno. Pois não é isso? Não é? Se o jeito que você enxerga a vida for um jeito mas cristão, é você isso. pode estar num lugar que é um inferno e você pode estar no melhor lugar do mundo e você tá no inferno dentro da sua cabeça, né? Com certeza. Tem Rapaz, quantos Sim, mas isso aí não tem nada a ver não tem com nada a ver religião. uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a religião. Tu tá Aí é uma vivendo... questão de saúde mental. Exatamente, é uma questão de saúde mental, só isso. artistas, atores, os caras bilionários se matando aí, Não, é bicho. fácil. Isso. Sim, isso se chama saúde mental problemática. Problema de saúde Eu não mental. sei... Bom, vamos pegar aqui o cara do Linkin Park, por exemplo, e o Chris Cornell. Dois que são famosos, tinham bastante dinheiro e acabaram cometendo suicídio. Os dois tinham problemas seríssimos de depressão. Não foi de graça. Na minha opinião, é um fato. Você pode estar infeliz, tendo tudo materialmente, e você pode estar em lugares, meu irmão, que é o inferno, não é isso? Mas não precisa Boa ser noite, cristão Luciano. pra isso, né? Dá pra você Não. estar... As coisas que eu tô falando aqui é o primeiro livro da Bíblia. Isso os cristãos... Não tem nada a ver com o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é um livro mitológico que não tem absolutamente nada a ver com a pessoa ter problemas mentais, problemas de saúde mental e acabar cometendo uma atrocidade contra si mesma ou contra outras pessoas. acreditam nisso, também os judeus, os muçulmanos e todas as civilizações que deram... Não, os judeus não acreditam em inferno de novo, pela milésima vez. E não são todas as civilizações. Puta que pariu, que difícil, tchê. Ele repete a mesma coisa o tempo todo, como se fosse verdade. Não é, caralho. Não, certo. E o ateu? Não, Não tem sei. nenhuma civilização que Não deu sei, certo aí? não existe uma doutrina estruturada do que é ateu, né? Ateu é o cara que afirma que não existe um Deus, né? Agora, tem vários tipos de pessoas que são ateus, não é isso? Imagino que sim, tem vários jeitos de você pensar Isso. Os animistas, por exemplo, as pessoas que adoram uma energia, não sei o que e tal, não é isso? New Age, né? Não tem isso aí? Tem de pessoas que, inclusive, têm algum tipo de religiosidade, mas que não acreditam que existe uma personalidade em Deus, não é isso? Pra Existe você, isso? Deus é uma pessoa? Responde agora! Quebrou ele. Deixou ele no meio. Ih, ninguém nunca me perguntou isso. Eu nunca pensei nisso antes. Depende da definição que você dá em pessoa, é um ente. Juridicamente, depende de qual definição... Juridicamente. Deus tem um CNPJ. Deus tem um CNPJ. Boa noite, Jefferson Luiz. Boa noite. Vocês viram que os gringos estão cancelando a banda Bring Me The Horizon? O pessoal não sabia que eles são contra a religião no geral. Ah, poxa. Tadinho, que barra. Cristão sempre chorando, né? Barra, cristão gosta de chorar, né? Bando de chato. de pessoa sua. Rapaz, tem um cara chamado Hindenburg Melão que você podia bater já o Viu? mudou. Já mudou. Não Deus respondeu. é uma pessoa? Não. Deus é um CNPJ e acabou. Deus é 3 pessoas. Não, mas e aí? Cadê? Juridicamente, Deus é 3 pessoas. Já ouviu falar de fulano de tal? É. O cara, você já ouviu falar desse cara, o brasileiro de maior QI já registrado?
Interessante. Toda vez que você QI não é uma medição aferível de inteligência. inteligência. pergunta alguma coisa a ele, ele leva 20 Inclusive, QI é utilizado muito por... É quase uma teoria... é quase como é que eu dizer? Uma ciência... Não é supremacista. Como é que a gente fala de nazista? Tem uma outra Nazista. palavra, mas tem outra palavra que a gente usa. Fascista. Não é. É sobre Ariana. questão de... Não, também não. Eu não vou lembrar agora qual é a palavra. Eugenista. Eugenista. QI é um teste quase eugenista. Obrigado, 20 pessoal. minutos discutindo os conceitos. Depende se você considerar isso, se você considerar. Aí ele dá 4 respostas dependendo dos conceitos. Não entendeu o que eu tô dizendo? Você me fez uma pergunta muito aberta, porque a pessoa tem várias definições, não é isso ou não? Tem, Você então. entendeu o que eu tô dizendo? porque, olha Aí só. é de lascar. Não é uma pergunta muito aberta. Ele perguntou pra ti como é que tu vê Deus. Deus Tu é uma acha que pessoa? Deus é uma pessoa? Não. Não é difícil de Tu diz responder. não, sim. É. Jurídico, não sei o quê. Ó, não é não? Como é que as pessoas não, geralmente não. imaginam Deus? Um cara, um velhinho de barba. E Jesus, que é o filho de Deus e tudo mais. Como é que eu acho que... Eu não sei. Como eu te disse ali fora, eu não sei como é que, o que é Deus, se Deus é... Se eu acredito que Deus é uma pessoa. Pra mim, Deus é mais o conjunto de regras, cara. Como, por exemplo, o Deus é a Constituição. Que lindo isso. universo funciona. Pra você, é uma pessoa que tá prestando atenção no ser humano. É. Deus está prestando atenção no ser humano. Ele deixa claro que ele faz isso há milhares de anos, através do livro. Inclusive, os livros que foram do Mar Morto lá foram descobertos. Do Mar Demonstraram Morto, que mais de 85% do Antigo Testamento nos chegou com palavra a palavra exatamente igual, não é isso? Não foram descobertos Não, agora no século XX, escritos do Mar Morto, que inclusive mostrava que dos Salmos, a parte de Salomão, de Davi, que tipo assim, dos caras milhares de anos, Mas é que eu já centenas conversei de com alguns séculos, especialistas o que quê? me falaram. Mas isso não quer dizer, eles são só escribas, quando eles foram compilados. Todos esses livros do Antigo Testamento foram compilados em 850, em torno de 800 antes de Cristo, porque antes era apenas tradução oral, e eles só mostraram que esses livros existiam desde essa época. Não teve absolutamente nenhuma novidade. Então, naquela época foi copiado várias vezes os livros e foi isso. Só isso, que não teve muita alteração em relação a isso nos antigos, e só isso. Porque foi a época que Israel se estabeleceu como uma civilização, sabe? Tipo, eles se viram como o rei Josias ali, mais ou menos nessa época do rei Josias. Eles voltaram do exílio de um dos exílios da Babilônia, eu acho que foi. E eles olharam e disseram assim, tá, nós temos que montar a nossa identidade como civilização aqui. Então eles pegaram essas histórias que eram contadas boca a boca, que muitas vezes eram de sumérios, vinha de outros lugares também, e eles bolaram a própria mitologia e criaram a história deles e criaram uma identidade para tentar justificar que eles precisavam conquistar aquela terra que tinha acima deles lá, que era a terra de Judá. Eles foram lá e conquistaram a terra de Judá e pegaram para eles, anexaram para eles ali. É isso. Tudo isso foi construído em 850 a.C. Falaram que esses manuscritos do Mar Morto aí são meio balela. Ah, é balela? Não tinha os salmos ali? É mentira? Não, mas a gente já sabia os salmos, né? Pois é, mas a gente sabia, os salmos chegou a gente, não originais. Não existia um papel original de 1.500 anos, de 2.000, 3.000 anos. Não entendeu o que eu tô dizendo? Aí você pegou Não um tinha papel de de 1.500 anos. Só se for 1.500... Não, tudo bem, pode ser 1.500 anos pra trás, tudo bem. Mas aí de qualquer jeito, é na época de Cristo, então não muda muito. milhares de anos e disse, porra, é o mesmo salmo. Ou seja, isso chegou a gente. Você vê, Então, né? houve algum evento no passado que alguma autoridade ordenou algumas pessoas que escrevessem a ordem de criação dos animais e agora isso é confirmado. Sim, houve. 800 a.C., o rei Josias foi lá, segundo os historiadores, tá? Não sou eu que tô falando, não é o Mizel que tá falando, o Mizel não sabe de nada disso. Os historiadores, Andrew Henry, Bart Ehrman, e tantos outros teólogos cristãos que falam da questão histórica, e até aqueles que são cristãos e que são convictos e que não são historiadores necessariamente, concordam que foi na época do reino de Judá que foi escrito a Bíblia. O Antigo Testamento o Torá foi montado nessa época. Não foi escrito por Moisés, não foi escrito por Josué, Daniel não foi escrito por Daniel, tá? Isaías foi dividido em duas partes, tem um Isaías antes do exílio na Síria e um Isaías pós-exílio na Síria. Tem tudo isso que tem que levar em consideração. Os livros não estavam prontos, feitos, Deus entregou na mão deles. Não foi assim que aconteceu. Sabe, e sabe como é que a gente sabe isso? Porque todo o currículo extenso do Renato Trezoitão não tem absolutamente nada sobre a historicidade da Bíblia.
Porra, que coisa, né? O cara quer falar sobre a história da Bíblia sem nunca ter feito nenhum tipo de estudo nesse sentido. E aí depois vem querendo dar carteiraço que diz, mas tu viu o currículo dele? Tu viu o currículo dele? Alguma criatura disse, eu sou o criador do universo, eu criei isso, depois isso, depois isso, depois isso. Fui pesquisar quem era esse cara exatamente. Olha a descrição. Renato 38 é perito criminal, anarcocapitalista e entusiasta de bitcoins. Como um maluco desse é perito criminal? Ele ser perito criminal fez ele virar um maluco desses, eu acho. E a ordem física das coisas está confirmada na ciência. Beleza? Então tem algum... Não está. A Bíblia tem inúmeros erros científicos desde Gênesis. Vamos lá. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E deu a luz, chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Aqui, ó. Deus criou as plantas, tá? E aí depois disso, Deus criou o sol. Como é que as plantas se alimentaram sem sol? Haja luz? Como é que havia luz sem sol? Não, mas como é que. Mas não é exatamente? Na Terra, o sol é a nossa fonte de luz. Ah, mas existe luz em outras radiações. Foda-se, não era isso que eles estavam falando, porque ele tá falando de dia, tarde e manhã. É. Deus criou, Deus disse, haja luz, e aí Deus disse, e a parte da manhã foi dado dia, e da parte da noite as trevas. E as trevas noite. É, tá, beleza. Mas não havia luminares no céu. Ou seja, não havia E por sol que e vinha lua. trevas? E Por Deus quê? disse a terra roda Maria, no seu próprio eixo. Isso. Maria, tá tudo explicado na Bíblia. Acabou de falar, como é que tu vai negar isso? Desculpe, Tá escrito isso na Bíblia. desculpe. E como é que as plantas se reproduziram? Não sei. Desculpe. Não sei. Gente, Guilherme, caiu o TikTok. Caiu pra variar. O TikTok nos derrubou. Uma autoridade superior que afirmou aquelas coisas ali, não é isso? Alguma autoridade superior. Ele disse, eu sou o Deus, criador do universo, não é isso? Não. Tem não horas que disse. ele diz, Não é isso. As pessoas escreveram baseado nos relatos orais que eles receberam dos antepassados deles. Por isso que as coisas não fazem muito sentido. E que quando tu vai colocar no papel, começa a ver as genealogias e começa a tentar encaixar as histórias, elas não batem. Porque era um monte de relato oral. eu sou o Deus que te libertou do Egito, especificamente aquele povo de Deus, não é isso? Eu sou o Deus que te libertou, é uma coisa. Agora é o Deus do Gênesis, não é o Deus que te libertou, eu sou o criador do Deus, o criador do universo. Então tem dois deuses. Tipo assim, tem várias coisas fisicamente que você pode provar, inclusive no DNA das plantas, dos animais, que aquela ordem ali que tá dita ali é verdadeira. Não, não é. A ordem que tem, eu acho que ele tá falando super rápido, mas ele quer falar sobre a questão dos códigos do cromossomo, que já foi desmistificado por todos os geneticistas modernos, dizendo que não é essa ordem ali que a gente vê, é nós tentando achar a ordem numa coisa que não é ordem. Ah, mas é como se fosse um código-fonte que tem nos nossos... Não é um código-fonte, não tem nada a ver com código-fonte. Tá? Ele contém informações, mas ele não é uma programação feita por alguém. Não tem nada a ver com programação, o que tá no nosso sangue, no nosso gene. Os caras iam saber isso há 3 mil anos atrás. Hein? Eles não sabiam, E até esses que eles não botaram isso. Papéis, eles continuaram. Não são estudiosos O da Mar Bíblia. Morto, ele demonstra que o que a gente tinha era aquilo. É original, as coisas não foram Aham. degeneradas com o tempo. Sim, ele demonstra que alguns livros do Torá não se perderam, que não é novidade nenhuma, só comprovou algumas coisas que a gente já sabia. Não entendeu o que eu tô dizendo? E, você- Já que ele tá querendo chegar com isso. Ele tá querendo chegar, vamos ver, porque ele não terminou nenhum argumento até agora. Eu julgo as árvores pelos frutos, e você? Tô esperando Se uma até agora ele me responder, porque ele não respondeu, Se Deus é uma pessoa. se Deus é uma pessoa. É um CNPJ. Pessoa é boa ou má, eu vejo das consequências dos atos dela, né? Se uma igreja só tem vagabundo ali, só tem bandido, você vai querer congregar naquele lugar? Todo mundo que vai pra ali fica com doença mental. Eu não vou querer ir naquela igreja, né? Eu não vou querer fazer o que aquelas pessoas fazem. Que elas se destroem financeiramente, moralmente, espiritualmente. Agora, quando eu tenho uma igreja que mantém milhares de hospitais, milhares de creches, milhares de dispensários dando remédio a pessoas... Tem alguma igreja que faz isso? Ah, quer dizer que a igreja católica faz isso? Talvez. Sim, mas a igreja católica tem muito dinheiro. E arrecada muito dinheiro. Exato. E não faz isso de graça. Porque se fizesse isso de graça, de boa vontade, não tava recusando botar DIU numa paciente que foi lá pedir, né? Só atender. Não, vamos atender conforme as nossas crenças. Pessoas que não têm condições de comprar, mesmo pessoas que não são da fé dela, eu vejo que, rapaz, aquele negócio tá dando frutos positivos, não é isso? Que tá tirando pessoas que estão na droga, que estão no crime, né? Os caras tá indo na Não cadeia. tão. A igreja católica não tira pessoas do crime e da droga. Lamento dizer, inclusive os maiores mafiosos do mundo eram católicos. Al Capone, Italianos. famosíssimo Italianos católico, devoto. catolicíssimos. Assim como hoje os traficantes, boa parte dos traficantes são evangélicos. Não adiantou nada, tá na igreja. Tirar essa pessoa de lá, que tá operando milagres,
Rapaz, você já foi pra... Não, o Trotsky falou ali, ó, dinheiro da Igreja Católica doado pelos fiéis, a maioria pobre, mas também é bom lembrar que a Igreja Católica também trucidou países, trucidou civilizações, trucidou Muito lute, povos muito lute. e, ó, mandou tudo pro Vaticano lá. Tudo pro Vaticano. Portugal? Não. Em todas as casas de Portugal que eu já fui, tem um galo, o galo de Barcelos. O galo é um símbolo universal lá, né? Que é o Deus do impossível. O Deus do impossível ocorre todos os dias. O Deus do Impossível é um galo em Portugal? O símbolo. Por quê? Não sei. Toda vez que você vê um casamento que dura muitos anos, um nascimento, aquilo é um milagre. O que tem a ver? O que... Nós somos um milagre, Maria. Estamos há 15 anos juntos. Somos. Deus do impossível. Deus do Impossível. Tem um galo aqui, ó. O galo aqui, ó. Esse aqui é o galo que eu conheço.